Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo ou me ouvindo. Talvez você esteja me vendo pelo YouTube ou me ouvindo pelo Spotify. Começou mais um Na Carreira e vocês estão vendo que tô sozinha, né? Tá diferente. Sem problema nenhum, hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico, por isso eu não convidei nenhuma pessoa para falar sobre história, sobre carreira. Eu vou falar diretamente com você sobre como parar de procrastinar. E por que eu decidi fazer esse episódio especial? Justamente porque o intuito do Na Carreira é aumentar, alavancar as suas chances de galgar cargos mais altos no mercado corporativo. E um dos principais problemas hoje em dia é a procrastinação, que acontece com todo mundo. Todos nós somos sujeitos a termos momentos mais procrastinadores. E o que é procrastinar, afinal de contas? Procrastinar é diferente de ter preguiça. Quando a gente tem preguiça de alguma coisa, a gente evita fazer esse comportamento, essa ação, mas tá tudo bem, e a gente fica bem com isso, a gente se sente ok. Então, eu tô com preguiça de ir lá na festa hoje, eu prefiro ficar em casa, assistir um filme, vou dar uma desculpa aqui, não vou fazer e tá tudo certo. E você se sente bem com essa ação. Agora, quando a gente fala de procrastinação, envolve toda uma tomada de decisão inconsciente que nos leva a nos sentir culpados. Sim, a procrastinação ela causa uma sensação ruim, uma sensação de desconforto. A gente sente mal quando procrastina. E é por isso que é um dos principais comportamentos que afetam a sua carreira. Não só a sua carreira, todos os seus relacionamentos, sejam eles profissionais, familiares. A procrastinação ela é uma coisa bem séria, porque não é nenhum diagnóstico, não tem a ver com nenhuma patologia, nada do tipo. Mas é tanta influência externa que a gente recebe hoje em dia que é quase impossível que exista uma pessoa que nunca procrastinou em um momento ou outro. Pouco se fala sobre como a gente não sabe mais lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, como quando a gente se sente sobrecarregado, muitas vezes a gente trava, a gente paralisa, e tudo isso é um dos principais causadores de empurrar com a barriga esse sentimento ou essa tarefa que a gente tinha que fazer. E aí, o que acontece é que você se sente culpado depois. Mas tá tudo bem, eu tô aqui para falar como isso não precisa acontecer 100% do tempo. Então vamos lá? Vamos entender o que é a procrastinação, por que ela acontece? Em primeiro lugar, é importante a gente entender que todo comportamento tem uma causa. Todo comportamento tem um motivo, tem uma causa. Acontece porque o nosso corpo olha e fala assim, olha, eu acho que isso daqui vai ser positivo ou negativo, então vamos lá, vamos fazer com que o nosso humano haja desse jeito. Eu vou explicar melhor para você. Pensa que é o seguinte, quando você tá com fome, você procura comida. Quando você está com sede, você procura água. Tô falando de coisas biológicas mesmo. Quando o seu corpo, o seu cérebro, entende que essa tarefa que você precisa realizar, ela não é tão de suma importância assim, ou que ela te atribui algum grau de exposição a algum risco, o que o seu cérebro pensa é, não, a gente não precisa expor a nossa humana a isso. Vou dar um exemplo. Imagina que você precisa fazer uma tarefa muito difícil, que é estudar. Estudar é desafiador, né? Você precisa sentar em um lugar silencioso, com livros ou com videoaulas à sua frente, você precisa direcionar o seu foco para isso e se esforçar para aprender uma informação nova, para memorizar essa informação nova. Então isso exige muito esforço. E aí, você tem que fazer essa tarefa difícil, mas tem uma TV perto de você. E adivinha? Saiu episódio da sua série nova favorita. E aí o seu cérebro pensa, será que eu realmente vou querer expor a minha humana a um esforço, a um gasto de energia, sendo que ela pode trazer muito entretenimento sem gastar energia nenhuma?
Então é muito provável que diante de uma situação dessa, você escolha assistir o filme, assistir a série, ficar ali deitado no seu sofá, rolando o feed no Instagram, porque você recompensa o seu cérebro com muito menos esforço. E o seu cérebro, ele gosta de recompensa, ele procura recompensas. Recompensa nada mais é do que você alimentar a sua necessidade, seja ela qual for. Você tá com fome? Então, você vai ter fortes indícios, fortes necessidades de fazer uma comida ou procurar comida. Sede é a mesma coisa. Se você não tá com sede, se você não sente sede, se você não tá ali com vontade de beber água, dificilmente você vai levantar da sua cadeira, ir lá, pegar um copo, ir até onde fica a água e se abastecer de água, voltar à sua mesa e beber água. Mas se você tá com sede, você faz todo esse movimento. É um exemplo idiota que eu tô dando? É, porque pra você parece, nossa, é óbvio, eu tô com sede, eu vou ir atrás da água. Eu não tô com sede, eu não preciso ir atrás da água. Mas se a gente pega esse exemplo, que é mínimo, e transforma ele num exemplo grande, que é estudar ou ver TV, que é ir treinar ou ficar em casa, que é acordar cedo no primeiro toque do despertador ou colocar mais 5 minutos, a gente consegue ver o mesmo padrão de comportamento. Então, primeira coisa, vamos entender que o seu corpo ele procura grandes recompensas com o mínimo possível de esforço. Ele não quer se esforçar, ele quer economizar energia, porque o seu cérebro ele é feito para economizar energia para você. Não à toa, o que abastece ali, quais são os principais gatilhos para o seu cérebro gastar energia é procriação, sexo, alimentação, então comida e água, e quiçá ali algumas outras coisas com convívios sociais. Mas não tanto coisas que vai fazer você crescer na sua carreira, como estudar, como trabalhar, como gastar ali um esforço cognitivo para você aprender mais, coisas diferentes. Então aqui a gente já entendeu, né? O seu cérebro, ele quer muita recompensa com pouco esforço. E faz sentido. Ele tá economizando energia aí para você sobreviver. Eu tô aqui com um roteirinho do nosso podcast. E aí, qual é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente já se entende um procrastinador? Talvez você tenha caído na carreira de hoje porque você jogou ali no Spotify ou no YouTube como parar de procrastinar. E você agora está me vendo. Bom, como a gente faz isso? Como a gente consegue, de fato, parar de procrastinar? Muito provavelmente, se você pesquisou isso ali em algum momento e você veio parar na carreira por isso, você sabe que você procrastina. Então, papel e caneta na mão. Eu quero que você identifique os gatilhos que te faz procrastinar e, consequentemente, os comportamentos. E a partir disso, a gente vai explorar ali alguns pontos. Lembra que eu falei no início desse podcast que todo comportamento tem uma causa? Pois é. Todo o seu comportamento de procrastinação tem uma causa que muito provavelmente você não está enxergando. E a gente vai se aprofundar nisso. Mas antes, eu quero que você olhe para a linha do tempo da sua carreira, do seu dia a dia, da sua última hora e entenda o que eu procrastino, ou seja, qual é o gatilho para eu passar a procrastinar e o que eu faço para sobrepor o comportamento que eu devia estar fazendo. Vou dar um exemplo para você. Vamos basear sempre nos estudos nesse podcast, mas você pode substituir esse comportamento por qualquer outro, ok? Então, você tinha que estudar hoje. Você tinha que estudar, você acordou no horário para estudar, você abriu a porta, a mesa estava prontinha ali para você começar a estudar, mas você não procrastinou. Então, eu quero que você anote. Eu procrastino quando eu preciso estudar. Eu procrastino quando eu preciso enviar um e-mail. Eu procrastino quando eu estou sob pressão. Eu procrastino quando eu me sinto mal. Eu quero que você ali se analise mesmo, se converse com você mesmo, se coloca um espelho na sua frente e agora a gente vai se olhar, se diagnosticar ali do... Tá, eu procrastino quando isso acontece. E qual é o comportamento que substitui o comportamento que você devia fazer? Então, eu devia estudar, mas o que eu faço ao invés disso é mexer no celular. Eu devia estudar, mas o que eu faço ao invés disso é limpar a casa. Eu devia estudar sobre investimentos,
Mas o que eu faço ao invés disso é estudar neurociência, é estudar comportamento. Porque existe uma coisa chamada procrastinação ativa, que é quando você não faz a tarefa que você devia fazer, mas faz outra tarefa, que pode ser até mesmo tão difícil quanto, mas naquela tarefa você se sente mais confortável. Então, vou até dar um exemplo meu mesmo. Muitas vezes eu precisava gravar. Então, eu precisava gravar e tudo mais. E aí, o que eu fazia, ao invés de gravar, era criar uma planilha gigantesca de quais eram os custos que estavam envolvidos na minha operação, como eu conseguiria diminuir esses custos, como eu conseguiria aumentar o LTV da empresa. Importante, é um trabalho importantíssimo. Tão complicado quanto gravar para algumas pessoas. Para mim, inclusive, muito mais complicado do que gravar. Só que eu estava procrastinando o ato de gravar, então eu ia e colocava outras tarefas na frente. Muitas vezes, esse exemplo que eu dei, é uma tarefa que pode ser muito importante, mas outras não necessariamente. Podem ser importantes, mas não para aquele momento. Vou dar um exemplo. Você precisa estudar, mas eu vou só arrumar a sala aqui antes de começar a estudar. E aí, quando você vê, você tá ali limpando o seu guarda-roupa com um saco de doação do lado, pintando a parede, reformando a cozinha. Tudo isso porque você tinha que sentar e estudar. Você procrastinou de maneira ativa e isso pode acontecer, ok? Então, primeira coisa, vamos entender qual é o comportamento que você devia fazer e por qual comportamento você substitui esse. Anota e deixa guardado. Vamos olhar para ele já já, tá bom? É importante dizer que quando você procrastina, o seu cérebro, ele tá, de alguma maneira, enfrentando emoções confusas para ele. Então, sim, procrastinação é também um método de enfrentamento. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu trouxe 5 motivos dos mais comuns que você pode estar procrastinando por conta de um deles. Amanda, então eu realmente só procrastino por conta desses 5 motivos? Não. Nós somos seres humanos, logo somos seres complexos. Você não se resume a 5 motivos pelo qual você pode estar procrastinando. Mas, como são os motivos mais comuns, pode ser que você se identifique com algum deles e aí a gente consegue ali ter um direcionamento para você. Beleza? Então, motivo número 1 do porquê você pode estar procrastinando. Medo do fracasso. Eu já dei algumas mentorias sobre pessoas que estão estudando, elas estão ali num período de estudo, seja para certificação ou para qualquer outro tipo de prova. E aí o que acontece é que essa pessoa ela precisa estudar, ela até gosta do assunto, ela até tem familiaridade ou facilidade com aquele determinado assunto, mas sempre que ela precisa estudar, vem algum grande motivo para ela não fazer aquilo. Então, eu preciso fazer comida para semana. Nunca fez comida para semana, mas agora inventou de fazer marmita, porque aí vai ser mais fácil eu estudar amanhã. Eu preciso limpar a casa para estar o ambiente mais limpo para eu conseguir estudar. E ela vai sempre encontrando, colocando outros comportamentos em cima ali do estudar. E aí, em conversa com essa pessoa, o que eu comecei a perceber é que talvez ela estivesse adiando estudar. Porque sentar e folhear aqueles livros, folhear aquela apostila, assistir uma videoaula, para o cérebro dela, para ela, sinalizava que ela estava mais próxima do dia da prova. E o dia da prova era um dia que podia significar que ela passaria ou não na prova. Não passar na prova, consequentemente, na visão dela, na visão de nenhuma outra pessoa, mas dela, significaria que ela fracassou. Então, muitas vezes você adia um comportamento porque você tem medo de fracassar naquele comportamento. Você quer, sei lá, criar conteúdo. Você adia gravar, você adia ligar a câmera, abrir uma live porque você tem medo de poucas pessoas aparecerem, de terem poucos likes. E isso significa para você fracasso.
Então você adia aquele comportamento porque você tem medo de não realizar aquele comportamento da melhor maneira e, consequentemente, ter que lidar com você mesmo numa versão fracassada. O que é importante você entender que não passar numa prova ou não ter bons resultados em um vídeo que você fez ou num vídeo teve poucos likes, tiveram poucas visualizações, não significa que você fracassou. Você entende que para mudar a procrastinação, parar de procrastinar quando o seu principal motivo é medo de fracassar, não adianta eu te ensinar milhões de técnicas se você não entender que falhar em alguma coisa não tem a ver com fracassar. Fracassar tem a ver com você não continuar tentando, não com algo dar errado. Então, você começa a perceber coisas mais profundas e mais complexas quando a gente fala de procrastinação. Não adianta eu te ensinar trilhões de técnicas, de técnica Pomodoro e, sei lá, análise SWOT, analisar todas as suas metas em metas SMART. Não adianta eu te ensinar trocentas técnicas se você não olhar a causa principal, que é o medo do fracasso. Então, primeira causa ali da procrastinação é o medo do fracasso. É quando você tem tanto medo de não conseguir realizar uma tarefa ou de você falhar ao realizar essa tarefa que você não faz. É um método de enfrentamento. Nota, você tem tanto medo do fracasso que é melhor você nem fazer, porque aí você não fracassou. Quando, na verdade, é o maior indício de fracasso. Bom, a segunda causa mais comum da procrastinação é o perfeccionismo. Eu vi uma psicóloga fazendo essa analogia ao perfeccionismo e eu achei perfeito. Sabe quando você tá no trânsito e aí você tá um trânsito devagar, tá um trânsito lento, os carros até andam, mas você percebe que tá devagar. E aí você olha pelo retrovisor e você vê um carro cortando todo mundo. Então, o carro, onde ele vê uma brecha, ele se enfia. E aí ele entra em um, ele entra em outro, ele entra em um, e ele acelera, ele dá uma forçada. E aí chega a sua vez. Ele chega atrás de você e força ali, dá uma acelerada, ou ele dá uma enfrentada, talvez até uma buzinada, para você abrir um espaço que não existe. E aí, sei lá, tá um dia que você tá cansado, você não quer arranjar briga, aí você, tá bom, então passa, vai, passa. Ou às vezes você nem deu passagem para essa pessoa, mas ela tomou a passagem. Enfim, ela passa por você, passa pelo outro, e você tá vendo essa palhaçada, essa necessidade da pessoa de passar na frente de todo mundo, você tá vendo ali esse esforço, mas deixa. Passa ali alguns faróis, você encontra essa pessoa no farol vermelho parado do seu lado. Você dá uma olhadinha. Todo motorista já passou por isso. Você dá uma olhadinha e tem aquele ar de satisfação. Estamos eu e você no mesmo lugar, veja. Não adiantou. Você passou na frente de todo mundo e tá aqui, ó, parado do meu lado. Você buzinou pra mim, mas veja, estamos no mesmo lugar agora, não é mesmo? Isso parece com procrastinação. Um esforço descomunal para chegar no mesmo lugar de quem só fez o que devia ser feito. O perfeccionismo, ele é o pai da procrastinação. Porque o perfeccionismo, ele te leva a ideais de perfeição tão inalcançáveis que para um mero ser humano como nós, é impossível chegar àqueles padrões. E aí, você não faz. Porque quem é perfeccionista, ele coloca altos padrões de idealização, de projetos, que ficam tão inalcançáveis que o seu cérebro olha para aquilo e fala assim, cara, isso tá muito longe. É como se você quisesse saltar aqui do térreo pro topo da montanha. Não um passo de cada vez. Isso tá tão longe, que eu vou direcionar o foco da Amanda para outra coisa. Para a série, para o celular. Eu não vou ter recompensa nenhuma, porque eu não vou conseguir chegar àquele padrão.
Então eu vou me satisfazer aqui com recompensas rápidas. Eu vou fazer a Amanda comer um chocolate, porque ela se estressou olhando pra isso. Quando a gente fala sobre o perfeccionismo, a gente fala sobre pessoas que incansavelmente adiam tarefas porque nada está bom. E nada vai estar bom por muito tempo. Pensa comigo. Quando você tem uma ação voltada para o perfeito, você vai, consequentemente, adiar aquilo porque nada é perfeito da noite para o dia. Você precisa escalar, você precisa aprender. O seu primeiro vídeo não vai ser perfeito. Provavelmente, o ambiente que você estuda não vai ser perfeito, não vai ter uma cadeira ergométrica com uma mesa na altura dos seus olhos que você vai conseguir. Não. O seu computador não vai ser o mais rápido. A sua internet muitas vezes vai te deixar na mão. Muitas vezes o cachorro da vizinha vai latir, o seu cachorro vai te pedir atenção, vai passar fulano te falando que o almoço tá pronto. E aí, por conta de um monte de coisas que tá acontecendo, você não vai fazer? Porque eu já vi muita gente. Ai, sabe o que é? Eu vou esperar tirar férias para estudar. Você só tá adiando porque não tá perfeito. Ai, Amanda, mas sabe o que é? É porque eu vou esperar chegar o meu novo computador para estudar melhor. Você tá adiando porque não tá perfeito. E eu vou te contar um segredo. Nunca vai estar. A vida, a carreira, os sucessos são feitos de pessoas que fazem. Tudo que dá certo porque existe alguém fazedor. Alguém que está fazendo. Se você não é um fazedor, não espere ter sucesso. Dica da Natasha. Terceira, má gestão do tempo. Você não tem medo do fracasso, você vai lá, mete as caras e faz. Você não espera estar tudo perfeito, você sabe, você entende que para um dia alguma coisa estar boa, você precisa começar agora, com o que você tem agora mesmo, e se virar para ficar bom, para se aperfeiçoar nisso. Você entende tudo isso. Só que você é atrapalhado com a sua agenda. Você não sabe o que você tem que fazer no dia, a sua agenda fica livre, você fica à mercê, à disposição da agenda dos outros. Então, como você não coloca um horário para estudar, chega alguém para você e fala assim, viu, eu preciso que você faça tal relatório, porque fulano de tal não fez, você consegue fazer? Consigo. Olha, vai ter uma reunião agora, você consegue entrar? Consigo. E aí você vai sendo tomado pelo dia, porque a vida acontece. E se você não coloca um horário para treinar, se você não coloca um horário para estudar, se você não coloca uma reunião com você mesmo para você alinhar suas tarefas do dia, esquece. Outras pessoas tomarão a sua agenda. E aí, não adianta muita coisa você ser um fazedor, você ter força de vontade. Não adianta muita coisa você ter toda essa motivação, todo esse fogo para fazer, se você é um grandíssimo atrapalhado que está sempre à mercê dos outros. Não adianta você ser muito bom no que faz. Não adianta você ter muita força de vontade, ter as melhores técnicas de foco de concentração, se você está sempre fazendo um trabalho que não é seu. Bom, quarto motivo mais comum para procrastinação é ansiedade e estresse. Você não dormiu bem, você está em altos níveis de ansiedade, altos níveis de estresse, o que vai dificultar a sua concentração, vai dificultar a sua hierarquia de prioridades, então você tem dificuldade de entender o que é importante e o que não é. E aí, o que acontece é que você paralisa. Eu lembro que eu fiz vários TCCs durante a vida. Eu fiz TCC no meu colégio. O meu colégio, ele já tinha uma regra para a universidade, então eu tive TCC no colégio. E aí depois eu tive TCC na universidade. E aí agora, recentemente, eu tive um TCC na minha pós-graduação de neurociência e comportamento. Então eu tive vários TCCs durante a vida. E eu aprendi a lidar com TCC. Que é uma coisa assim, desesperadora. Mas no meu primeiro TCC no colégio, eu olhei e eu vi um monte de coisa pra fazer.
Um monte, assim. Eu olhava e era como se eu estivesse vendo uma montanha que não tinha fim de tarefas, que eu não sabia por onde começar, ou como fazer aquelas tarefas. Eu tinha que aprender a fazer a tarefa para fazer a tarefa, então eu também tinha que colocar ali um momento de aprendizado para conseguir executar tudo aquilo. E aí, o que aconteceu? Eu parei. Eu falei assim, muita coisa, não dou conta. Quase peguei meus caderninhos assim, ó, joguei pra cima e falei, é isso, não é pra mim. Tchau, mundo corporativo, não vou dar conta. E aí, como o meu colégio já era muito voltado para isso, a gente tinha orientação muito próxima. E aí um professor, ele simplesmente falou, tá, vamos colocar tudo no papel. E colocou tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que fazer no papel. Agora que a gente colocou tudo, vamos colocar prazos. E aí a gente começou a colocar prazos realistas no papel. E aí, sabe o que aconteceu? Diminuiu meu nível de ansiedade, diminuiu meu nível de estresse. Eu olhei para tudo aquilo e falei, olha, é possível. Aconteceu recentemente, eu pedi um prazo para uma pessoa que estava trabalhando comigo e falei, olha, é o seguinte, eu preciso dessas 4 coisas prontas e eu preciso que você me dê um plano de ação e um prazo. Ela me trouxe tudo dentro de um Excel, com data, com prazos realistas, ela trouxe tudo. Virou para mim e falou assim, Amanda, quando você me pediu isso, eu falei, meu Deus do céu, acabou, eu vou entregar para Amanda daqui a 4 meses. Mas quando eu coloquei tudo no papel, nossa, é tão simples, olha só, tá tudo feito aqui. Tô até mais aliviada, tá tudo pronto, é só eu fazer. Então, altos níveis de estresse e de ansiedade faz com que você paralise, porque você olha para aquela multidão de coisas para fazer e entra em desespero. Você para de pensar racionalmente. Você deixa o seu lado emocional, suas amígdalas, que ficam aqui no centro do cérebro, falarem mais alto do que o seu córtex pré-frontal, que é a parte mais racional do seu cérebro. E aí, você tem um piripaque do Chaves. Então, a gente já entendeu que ansiedade e estresse é uma causa muito comum da procrastinação. Pare e se pergunte, será que eu tô procrastinando porque eu tô muito ansioso em relação a isso daqui ou até mesmo em relação a outros assuntos? Às vezes você tá ansioso em casa. E aí, quando você olha pra isso, coloca tudo no papel, tudo isso fica mais fácil pra você. E, por último, aqui em quinto lugar, eu trouxe baixa autoconfiança. Quando você tem dificuldade de olhar pra si e entender quando você consegue executar ou não. A autoconfiança, ela é diferente de quando a gente se sente pressionado por medo do fracasso. Né? Eu gosto de trazer aqui esses 2 pontos. O medo do fracasso é quando você tem medo de errar, você tem medo de falhar. A autoconfiança é quando você acredita que as pessoas e até mesmo você não te acha capaz de fazer aquilo. O fracasso tem a ver com o resultado final. A autoconfiança tem a ver com a caminhada. É quando você olha para alguma coisa e você fala assim, meu Deus, eu sou muito burra. E isso acontece com todo mundo. Ontem mesmo eu brinquei numa reunião e falei assim, meu Deus do céu, eu comecei a olhar aquela quantidade de números e falei, como eu sou burra. Isso é positivo, porque se eu não sou boa em alguma coisa, eu tenho a possibilidade de me tornar boa naquilo. Um livro que eu indico para você que pode estar passando por isso é o livro Mindset. Esse livro, Mindset, ele fala sobre como as pessoas lidam com as falhas. Liga no primeiro tópico, né? Mas calma que eu já vou chegar na autoconfiança. Quando você frequentemente adia tarefas porque você tem medo do fracasso, você passa a contar uma história para si mesmo. E todos nós somos feitos de histórias que nós contamos para nós mesmos ou o mundo conta para nós. E a história que você passa a contar para você mesmo é que você não é capaz. Daí vem um pilar da autoestima que se chama autoeficiência. Vamos lá, eu já dei esse exemplo aqui no podcast. Eu tô num churrasco, conversando com alguém, brincando, dando risada, e tem uma piscina bem funda do meu lado. Alguém vai e me empurra. Isso é um problema? Bom, depende. Eu sei nadar. Para mim, o problema seria, eu tava com o celular no bolso, molhei minha roupa, desfiz meu cabelo, minha maquiagem borrou. Esse seria o problema. Mas se eu não soubesse nadar,
teria um problema bem sério aí, que é o de vida. Eu correria risco de vida, eu caí numa piscina bem funda, eu não sei nadar. Eu tenho medo de água. Daí envolve problemas sérios. Você consegue perceber como o problema, a situação em si, não é o que vai ditar se é um problema ou não, mas a minha capacidade de resolução desse problema? Quando eu não me sinto capaz de resolver um problema, de encontrar uma resolução de um problema, eu olho para aquela situação e ela se torna desesperadora para mim. E pode ser isso que está acontecendo com você. Você está procrastinando porque você tem medo daquele problema. Você tem dificuldade de lidar com aquele problema porque você não se sente capaz de resolvê-lo. Daí vem a autoconfiança, que é trabalhado com a autoeficiência. Você tem que olhar para um problema que você não está preparado ainda e falar: tudo bem, eu aprendo, tudo bem, eu assisto um curso, tudo bem, eu assisto um vídeo no YouTube, tudo bem, eu procuro ler um livro, eu vou procurar alguém que já sabe sobre esse assunto para me ensinar. Você não tem que olhar para alguma coisa que você não sabe e falar: eu não consigo, vou parar, vou paralisar, não vou ir atrás. É sempre buscar soluções. E daí vem a autoeficiência, a autoconfiança, que vai te ajudar a não procrastinar. Nota que esse podcast podia ser sobre várias dicas para você não procrastinar, mas de nada adiantaria essas dicas se você não sabe a causa raiz da procrastinação. E por último, como bônus, eu vou entregar aqui uma coisa que você pode não estar atento. Você pode estar procrastinando porque procrastinar é bom para o seu cérebro. Que? Vamos lá. Imagina que você tem uma palestra para dar. Você precisa subir no palco e palestrar diante ali de 100 pessoas. E você tem medo de falar em público. Você se sente ansioso para falar em público. Daí, uma pessoa vira para você e fala assim: nossa, é o seguinte, olha, eu tive um problema na agenda e eu vou precisar realocar ali algumas pessoas. O que você acha? Eu posso te colocar mais tarde? Eu posso te colocar na próxima semana? E você fala: não, me coloca na próxima semana. Você se livrou desse problema. Pensa, você estava ansioso, o seu cérebro estava falando que você estava num estado de alerta em perigo, porque qualquer situação que a gente não está familiarizado, nosso cérebro entende possivelmente como uma situação de perigo, e aí ele estava liberando vários hormônios do estresse, vários neurotransmissores que te deixavam alerta. E aí, de repente, esse problema sumiu, é como se tivesse tirado o leão da sua frente. Você não vai mais precisar palestrar agora, mas só semana que vem. Adiar essa tarefa para a próxima semana te causou um alívio imediato. Ai, eu não vou mais precisar lidar com isso agora. E aí o seu cérebro começa a liberar um monte de hormônios, um monte de neurotransmissores que vai te deixar aliviado. Paz instantânea. O que seu cérebro aprendeu? Que quando você adia uma tarefa, quando você procrastina um comportamento, quando você não precisa mais lidar com esse comportamento agora, isso é positivo, isso é bom. E aí o que ele passa a fazer recorrentemente é te incentivar a procrastinar. E você passa a procrastinar todas as suas ações, porque você costuma procrastinar coisas que você não tem tanta familiaridade. Então, eu quero até propor uma coisa aqui para você. Repita comigo, ou escreva no papel. Você está ansioso, você está nervoso porque não é familiar. Porque é desafiador. Não porque você não é capaz. E bom, eu vou fazer um outro episódio falando sobre algumas técnicas. Mas eu acredito que esse episódio aqui é indispensável para que você vá para o próximo episódio. Um beijo e até o próximo Na Carreira.